Irmãos, vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Hoje eu exporei a vocês o texto que está dos versos 9 até o verso de número 23 desse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, quinto livro do Novo Testamento. Nós estamos percorrendo aqui essa exposição sob o título Enviados a Pregar o Evangelho, tá? E eu queria que você, antes de nós fazermos a leitura, você entendesse um pouco da importância desse texto que será exposto hoje, né? Um texto muito importante para todo o desdobramento da proclamação do Evangelho em todo o mundo e também para o que nós veremos na história da igreja a partir daqui, tá? A história da igreja teria sido completamente outra, não houvesse acontecido esse episódio que temos aqui em Atos capítulo 10 e, obviamente, todos os desdobramentos decorrentes desse episódio, tá? Então vamos lá. Antes de lermos, eu gostaria que você entendesse o seguinte: o Evangelho, até aqui, o Evangelho estava limitado ao judaísmo, até esse ponto que nós estamos aqui vendo o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Mas Deus dá iluminação e visão para um dos mais importantes líderes da igreja, que é Pedro, pela atuação do Espírito Santo, através de uma visão, a fim de que a missão da pregação do Evangelho pudesse ir em direção ao mundo e não ficar limitada aos judeus. O judaísmo, irmãos, considerava o mundo pagão impuro e, por isso, indigno de Deus e incapaz de voltar-se a Deus. Era essa a visão de todos os judeus. Os judeus, quando olhavam para um gentio, quando olhavam para as nações gentílicas, eles consideravam que os gentios eram impuros e incapazes de receberem a Deus. Mas aqui, nesse capítulo, nós temos um Deus que purifica aqueles a quem Ele vai salvar e um Deus que reeduca o seu povo. Uma igreja que viera do judaísmo. Então, há duas coisas acontecendo aqui nesse texto. Há um Deus que vai purificar aqueles a quem Ele vai chamar para si e há um Deus que vai reeducar a sua igreja, para que a igreja, essa igreja então, que é eminentemente judaica, ela pudesse se reinterpretar, pudesse reinterpretar a sua visão daqueles que não eram judeus, para que o Evangelho pudesse cumprir o seu propósito de ir até os confins da terra. O Senhor Jesus havia dito aos discípulos: vocês ficarão em Jerusalém, receberão poder do alto, então serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas até este momento aqui, parecia aos nossos irmãos judeus que eles seriam testemunhas até os confins da terra apenas para os judeus. Eles não estavam abertos a pregar o Evangelho aos gentios. Ah, mas pastor, mas a gente viu o episódio no capítulo 8 de um homem que era gentio e que foi alcançado por um diácono quando recebeu a pregação do Evangelho. Mas esses são pontos fora da curva. A igreja não está se dirigindo aos gentios. A igreja não tinha intenção de pregar aos gentios, aos não-judeus. E é exatamente esse episódio que vai causar uma mudança fundamental na compreensão da igreja e na direção da missão da igreja, tá? Esse é um texto muito rico. E eu queria que vocês estivessem atentos a 3 lições fundamentais. Enquanto a gente fizer essa leitura, preste atenção nessas lições, tá? A primeira lição é a relação da igreja com as comidas consideradas impuras no judaísmo. Hoje nós, mesmo cristãos aqui do século 21, muitas vezes há cristãos que acreditam que nós não devemos comer as comidas que são proibidas, né, na legislação que nós temos no Antigo Testamento. Levítico capítulo 14, por exemplo, carne de porco. Então atente para isso. A relação da igreja com as comidas consideradas impuras no judaísmo. A outra questão que eu gostaria que você atentasse: a relação do cristão com os não cristãos. Como nós devemos enxergar os não cristãos e como nós devemos nos relacionar com eles. Como se dá essa dinâmica? O povo de Deus tinha medo de se tornar impuro. Os judeus tinham medo de se tornarem impuros no relacionamento com os não cristãos. Ou melhor, com os não judeus. Será que deve ser essa a nossa postura hoje? E a outra coisa que eu gostaria que você atentasse: a igreja e o preconceito. Aqui, os nossos irmãos judeus, a palavra preconceito não é a palavra mais adequada, tá?
mas eu vou usar essa palavra porque é a palavra mais comum de nós utilizarmos no nosso dia a dia. Mas os judeus tinham um preconceito quanto aos gentios. O mais adequado seria entender que eles tinham uma resistência para pessoas de outras nacionalidades. Eles não queriam conviver com essas pessoas, consideravam essas pessoas impuras, não queriam manter relacionamentos com essas pessoas. E eu gostaria que você pensasse sobre esse aspecto hoje, à luz da leitura desse texto e da exposição que eu farei, a igreja e o preconceito. Tá bom? Entendemos isso aqui? Então vamos fazer a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso 9 até o verso 23. Depois mantenha sua Bíblia aberta nesse trecho, tá bom? A palavra de Deus nos diz assim: no dia seguinte a quê, irmãos? Vimos, semana passada, que um homem gentil, chamado Cornélio, teve uma visão e enviou seus servos até a cidade onde Pedro estava, para que pudesse chamar Pedro. Então, no dia seguinte a esse episódio, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Bom, temos aqui nesse episódio uma visão, uma revelação que Pedro tem em êxtase, que vai dar para nós compreensão das coisas a que Deus quer, as coisas que Deus quer revelar ao seu povo e sob que direção Deus quer conduzir seu povo. E o nosso assunto aqui hoje, ele é sobre o que Deus purificou. Tá bom, irmãos? O título desse sermão é O que Deus purificou. Eu quero só tocar numa questão marginal, que não é a questão central desse sermão, porque nós temos aqui um episódio, de uma visão que Pedro tem, tá? E aí pode ser que alguém me pergunte, pastor, nos dias de hoje, nós temos visões tal qual Pedro teve, tá? Preste atenção, mas eu quero pontuar alguma coisa. Toda a igreja que foi registrado no Novo Testamento e se tornou para nós todos regra de fé e prática. Nesse sentido, não há mais visões hoje. Não há visões que possam suplantar a Escritura. Não há visões que possam acrescentar a Escritura. Não há visões que possam ser superiores ou iguais à Escritura. Deu para entender? Então, nesse sentido, não há. E nós vemos ao longo da história da igreja pessoas pretendendo terem visões que parecem suplantar a Escritura ou serem iguais à Escritura. Nesse sentido, não há. O que Deus tinha de revelar a nós já foi revelado. Mas há dons espirituais, de visões, onde nós ainda temos revelações de coisas específicas hoje, pastor? Há. E aí eu queria que você entendesse o seguinte, por exemplo, nesse episódio de Pedro. Pedro tem a visão, ela se repete por 3 vezes. E o contexto dá a Pedro entender que aquela revelação não era um sonho de barriga cheia, ou um sonho de barriga vazia. Ele estava com fome, sonhou com comida,
Tem gente que às vezes está com fome, sonha com comida e diz, foi Deus que me deu a visão da comida. Não, né? Pedro teve a visão por 3 vezes, e o contexto todo mostra que aquilo foi algo que Deus lhe deu. Então, também nos dias de hoje, é possível haver dons assim? É possível haver e há. Contudo, há 2 questões fundamentais aqui. Todos os dons espirituais hoje estão sujeitos ao juízo da Escritura. E também, todos eles devem ser interpretados à luz do seu contexto. É basicamente o que Paulo vai dizer aos Coríntios, explicando-lhes sobre o exercício dos dons espirituais, o que você aprenderá mais claramente, especialmente no discipulado. Estão comigo? Estamos juntos aqui? Deu para entender? Há essas coisas hoje, pastor? Há, mas elas devem ser julgadas pela Escritura e o contexto também nos explicará se de fato são verdadeiras ou não. E aí eu quero dar 2 exemplos. Eu tive uma certa feita uma visão, estava orando, isso lá no meu primeiro ano de pastorado, irmãos. Estava orando, eu dirigi uma congregação, e olha que curioso, né? Aquele tempo eu vinha estudando os profetas, e eu estava bastante incomodado com a liderança da minha igreja e a relação com a política que ela tinha, porque não era uma relação saudável. Lá o pastor presidente, ele fazia, digamos assim, uma aliança, né, com determinados candidatos a fim de receber benefícios ali no município, né, cargos eletivos, cargos comissionados, enfim, né. Então ele pegava as igrejas do campo e ele dizia o seguinte: olha, nós vamos votar em você, o que você tem para a gente, né? Isso me incomodava muito, e há algum tempo eu já vinha conversando com ele sobre esse assunto. E curiosamente, teve um dia que eu estava orando de manhã, e em êxtase eu tive uma visão. Tive uma visão do templo sede lá da igreja, e uma torneira. Eu estava orando especificamente nesse dia lá, naquele momento, pela prosperidade financeira da igreja. A igreja estava com muitas dificuldades financeiras, o campo, né, o nosso ministério. E eu estava orando por esse assunto. E enquanto eu estava orando por esse assunto, eu tive uma visão da fachada do templo central e uma torneira gotejando. E Deus me falou profundamente naquele momento ali: não ore por isso. Eu não vou fazer prosperar enquanto não confiarem em mim. Eu entendi aquela situação política, né? Estava exatamente no momento político, que dizia respeito a essa questão de confiarmos em braços políticos e não no Senhor, fazemos agendas e alianças políticas e não em Deus. É claro que a igreja precisa pensar, discutir, falar sobre política, sim, mas há o jeito correto de fazê-lo, né? Não encabrestando a igreja, dando instrução à igreja, iluminando a igreja. E era o que acontecia ali, um encabrestamento da igreja. E eu fiquei com aquilo, pensei por alguns momentos sobre aquele assunto e orei. Falei: Senhor, se isso for só para eu não orar por esse assunto, fica comigo. Mas se o Senhor quiser que eu compartilhe essa visão com o pastor presidente, me dá um sinal. Aí sabe o que acontece? No outro dia seguinte, o pastor nunca tinha ido à minha casa. Naquele dia ele foi à minha casa. E sabe qual foi o primeiro assunto que ele conversou comigo? Ele disse assim: pastor, ore pela prosperidade da nossa igreja. Aí eu falei: bom, as coisas estão se casando, né? Essa visão é algo similar ao que nós vemos nas Escrituras. Deus reprova seu povo e não abençoa o seu povo quando o seu povo confia no braço de carne e não no seu próprio Deus. Bem como o contexto ali era bastante, eu diria, confirmativo, né? Eu falei: Senhor, se o Senhor quiser que isso fique só comigo, eu não vou orar por esse assunto. Mas se o Senhor quiser que eu compartilhe com o pastor presidente, então me dê um sinal. E aí no dia seguinte ele vai à minha casa e diz: pastor, ore pela prosperidade da igreja. Ele nunca tinha falado nada parecido. Então percebe como são as coisas? Há uma visão, a palavra de Deus a confirma, há o contexto que dá consistência a isso. Mas a gente está cheio de visão de barriga cheia também, não tem? Tem ou não tem? Eu já recebi uma visão assim. Uma vez eu tinha ido pregar em algum lugar, e aí eu acho que eu estava com a minha esposa nessa época era minha noiva, né? E aí eu estava com a aliança no dedo, então não lembro se eu estava com ela ou se eu estava só com a aliança no dedo, mas no final a irmã disse assim para mim, né? Irmão, eu vejo que Deus me revela que você tem muito ciúme, né? Muito ciúme não, como é que chama, irmãos? Aquele sentimento de você não gostar que o outro dê certo? Ixi, as palavras estão me perdendo aqui. Quando você não quer que os outros deem certo? Irmão, tem muita inveja contra o seu relacionamento. Aí ela me falou isso, eu falei: irmã, fica tranquila, tá bom? Fica tranquila, fica em paz, né? Porque vai dar tudo certo no meu relacionamento, porque é o Senhor que está nele. Aí você pega aí, eu vejo, né? Tem pessoas que dizem: eu vejo que Deus diz isso e aquilo. Aí você pega isso, irmão, o que é isso? Isso é paganismo, né? A inveja vai atrapalhar seus caminhos. Isso
Tem alguma coisa lá, palavra de Deus, que diga que esse tipo de coisa acontece, irmãos? Não, isso é paganismo, né? Esse negócio de mal olhado, né? Esse negócio de... Pelo contrário, a Bíblia diz, quando Balaque foi amaldiçoar o povo de Deus, o que Deus disse? Sobre esse povo não há encantamento, nem o mal lhe sobrevirá. Percebe o que a palavra de Deus diz? Então a gente julga as coisas pela palavra de Deus, né? É claro que eu não disse para a irmã, você está tendo visão de barriga cheia, não. Eu só disse, irmã, fique tranquila, vai dar tudo certo, né? Fique em paz, porque eu estou em paz. Meu relacionamento é abençoado por Deus e não há nada nesse mundo que possa impedir aquilo que Deus quer fazer. Deu para pegar aqui uma coisa e outra? Então existem dons como estes ainda hoje? Existem. Precisamos julgá-los? Sempre, à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus, à luz do contexto também, a fim de que o exercício desses dons seja para edificação e não para o descontrole, a bagunça, né? Nós vemos a igreja entrando em conflitos, em bagunça, em descontrole, quando essas coisas são feitas de forma contrária à palavra de Deus. É o que acontece na igreja de Corinto e é o que Paulo trata especialmente na sua primeira epístola aos Coríntios. Deu para entender? Beleza? Você vai estudar isso aí mais profundamente lá no discipulado no segundo ano. Tá bom? Ok? Tranquilo, irmãos? Vamos lá então para o nosso assunto central. Qual é o nosso assunto central, irmãos? O que Deus purificou. Então, preste atenção. Temos aqui uma visão onde Pedro, ele tem uma revelação, ele tem uma êxtase, um estado de revelação espiritual, onde ele vê descendo dos céus um lençol, ele estava com fome, né? Tinha acabado de orar. E desce do céu um lençol preso por 4 pontas, como se fossem 4 cordas amarradas nas 4 pontas do lençol, e descendo nesse lençol. E o que tinha dentro desse lençol? Um monte de animais, de seres, de répteis, de quadrúpedes, de mamíferos, toda sorte de animais, inclusive animais impuros, considerados impuros pela dieta judaica, considerados impuros pela lei judaica, aquilo que Deus havia determinado ao seu povo que não deveria comer. Só que quem fez descer do céu aquele lençol? Deus. E quem dá a palavra a Pedro em seguida? O próprio Deus. Deus diz, Pedro, está com fome? Mata e come. E Pedro diz, opa, Senhor, eu não. Nunca comi alguma coisa impura. Nunca pus alguma coisa impura, um animal impuro, nos meus lábios. E a palavra de Deus é dirigida a Pedro a segunda vez e diz, não diga o que é impuro, aquilo que Deus purificou, o que Deus purificou. Então, preste atenção, irmãos, para a gente entender isso aqui melhor, a gente precisa compreender o conceito de santo e do puro e do impuro. Não é possível que a gente discirna bem essa visão que Pedro teve, sem a gente compreender esses conceitos, especialmente os quais nós temos revelados na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que Deus deu revelação ao seu povo. O santo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é santo. E quando nós falamos de santo, geralmente a gente pensa no moralmente perfeito, aquele que não tem desvios morais, não é verdade? É assim que a gente pensa o conceito de santo. Mas quando nós nos dirigimos a Deus e dizemos que Deus é santo, essa palavra tem uma carga outra além do moralmente perfeito. Tá bom? A palavra santo, ela é literalmente o cortado, o separado, o único. E em fazendo menção a Deus, em se atribuindo a Deus santidade, a palavra quer dizer que Deus não é apenas moralmente perfeito, mas que Deus é completamente outro, o totalmente outro, o inalcançável, o inatingível, aquele cuja glória ninguém pode contemplar. Pense aqui comigo, quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 5, Deus está tendo a revelação, a sarça ardendo, e Moisés vai se achegando para perto de Deus, o que Deus diz para Moisés? Não venha para perto, fique aí onde você está, tire as sandálias dos seus pés, porque essa terra que você está pisando é terra santa. E por que a terra é santa? Porque Deus está se revelando ali. Percebe o que é o santo? É o também inalcançável, o inatingível, o totalmente outro. Não é à toa que lá no templo, o lugar onde Deus manifestava a sua glória, era um lugar que ninguém podia acessar. Estão comigo? Eu gosto da imagem do sol para ilustrar isso. Pense no sol.
O sol é poderoso em sua glória, o sol nos aquece, o sol nos dá calor, o sol nos dá vida. Sem o sol nós não teríamos vida nesse planeta. Ao mesmo tempo, o sol é santo, separado de nós, está muito distante de nós. E até num dia em que nós ficamos expostos, ao tempo, sem maiores cuidados, o sol nos faz mal. Por quê? Porque a sua glória é terrível. Agora imagine se nós chegarmos um pouquinho mais perto do sol, sem proteção, o que acontecerá conosco? Morreremos. Mas não é porque o sol é mau, entende? É porque ele é poderoso e é glorioso. E nós somos pó e cinza, matéria, carbono, ok? A glória do sol nos encandeceria. Na verdade, da distância que o sol está, há tempestades no sol que, se acontecerem de uma forma desordenada, pode nos destruir daqui onde nós estamos, Se acontecer uma explosão que bagunçar nossos escudos de proteção e acontecer outra, nós viraremos pó daqui onde nós estamos. Nós só sobrevivemos ao sol porque nós temos um escudo protetor magnético, uma camada magnética protetora que nos protege da irradiação do sol. E eu queria que você pensasse nessa linguagem. Deus é, óbvio, muito maior que o sol é sua criatura, e a glória de Deus jamais poderá ser contemplada por ninguém. Deus é santo no sentido de que ele é inalcançável, inatingível, ninguém poderá chegar perto de si. Tão maior é a glória de Deus, que jamais nenhum das suas criaturas poderia imaginar vê-lo. Não é à toa que no Antigo Testamento nós temos aquela ideia, de aquele que visse o anjo do Senhor morreria. Então é importante você entender isso, esse conceito do santo, porque, preste atenção, é baseado nesse conceito da santidade de Deus, que Deus vai pedagogicamente instruir seu povo na lei, a partir do conceito do puro e do impuro, do limpo e do imundo. Estão comigo? Preste atenção. Você vai ver muitas vezes na lei a palavra de Deus dizendo: isto é limpo e isto é imundo, isto é puro e isto é impuro. E o que Deus está pedagogicamente instruindo o seu povo a partir disso? Deus diz ao seu povo: quando você estiver impuro, você não pode se apresentar diante da minha presença. Quando você estiver imundo, você não pode se relacionar comigo. Você precisa afastar-se do imundo, do impuro, a fim de que você possa apresentar-se diante de Deus. E isso é o que a gente pode chamar de pureza ritual. O estar ritualmente puro ou estar ritualmente impuro. Quando você vai para o rito, apresentar-se diante de Deus no templo, você precisa estar puro, porque se você estiver impuro, você será fulminado pela glória de Deus. Deu para entender isso? E é exatamente a partir dessa linguagem e dessa pedagogia que Deus vai instruir seu povo a entender como ele deveria se achegar diante dele. Um povo impuro não poderia se achegar diante de um Deus puro, porque a glória de Deus consumiria seu povo. Por isso o povo, em diversos aspectos da vida, começa a aprender sobre pureza e impureza. Óbvio, tanto pureza moral quanto pureza ritual. A pureza do rito, por exemplo. Se você visse um cadáver, você não poderia tocar um cadáver. Se você tocasse um cadáver, você se tornaria ritualmente impuro e incapaz de adentrar-se à presença de Deus. Porque aquilo que é impuro torna você também impuro. E por isso você se torna incapaz de se apresentar diante de Deus. Uma mulher, por exemplo, no período da sua menstruação, também ela é considerada um período de impureza. Depois desse período, ou de qualquer fluxo de sangue, ela teria de fazer um ritual de purificação para só então ela poder se apresentar diante de Deus. Eu falei da morte, falei da mulher, e também tinha, por exemplo, os alimentos. Havia alimentos considerados impuros, e por isso o povo de Deus não poderia se tornar impuro ao comer um alimento impuro, e assim se apresentar diante de Deus de um modo indigno, ok? Então, é isso que nós temos ali no Antigo Testamento. E essa ferramenta do puro e do impuro, do limpo e do imundo, era uma pedagogia para que o povo se entendesse pecador, se entendesse carente da misericórdia de Deus e de uma purificação que viesse de Deus, para então ele poder se apresentar diante de Deus. Deu para entender a pedagogia?
Deus está ensinando o seu povo por meio de leis, regras, ordenamentos e ritos, a fim de que o seu povo entendesse que ele era santo e que eles precisavam ser purificados para se apresentarem diante de Deus. Mas aí vem Jesus e inverte tudo. Inverte tudo. Antes, o impuro tornava impuro tudo aquilo que tocava. Se uma lagartixa passasse numa vasilha de barro sua, a vasilha ficava impura e você tinha de quebrar a vasilha. As que eram laváveis, você lavava. As que não eram laváveis, você quebrava, tá? Mas Jesus vem e inverte essa lógica. Agora, não é que o impuro torna impuro aquilo que toca. Agora é o santo que torna santo e glorioso aquilo que toca. O que acontece em Jesus? Ele que é o santo, ele que é a própria radiância do sol, ele não destrói aquelas coisas impuras que ele toca. Pelo contrário, ele as torna puras. Jesus está caminhando, uma mulher com um fluxo de sangue, que era uma condição de impureza, ela toca Jesus. Ela torna Jesus impuro? O que acontece é o oposto disso. A mulher é purificada, ela é curada, ela é restaurada. Jesus toca um cadáver, Jesus fica impuro? O oposto disso acontece. A vida no cadáver, ele vem à vida por causa de Jesus. Jesus inverte essas coisas. Ele explica que tudo aquilo era pedagogia e que o que era imundo seria purificado por ele. E a partir daqui, então, seus discípulos precisam reconfigurar seu modo de entender. Os discípulos já não serão mais tornados impuros ao tocarem algo impuro. O oposto acontecerá. Os discípulos são chamados a agirem como Jesus, a purificarem aquilo que estiver no caminho deles. Então, aquilo que era sombra, a lei do puro e do impuro, nós temos a plenitude em Jesus. Ele desfaz as sombras e mostra que nele, o santo, as coisas são santificadas pela sua presença, pela sua ação. Estão comigo, irmãos? Aí você pergunta para mim, mas pastor, por que Deus então deu aquele monte de regra e lei para o povo aprender? É pelo tempo digamos assim, da maturidade da espiritualidade do povo. Às vezes a gente precisa aprender algumas coisas que a gente não entende exatamente, para que mais à frente a gente tenha habilidade e condições de realizar. Quem lembra de Daniel San, né? O Larusso, Karate Kid, quando ele estava aprendendo alguns golpes de karatê, limpando a janela, né? O mestre dele mandou ele limpar a janela. Não, você tem que limpar a janela. E ele limpava de qualquer maneira. Ele disse, não é assim que limpa a janela. É assim, o círculo tem que ser desse jeito. A força é desse jeito. Ou então para encerar, né, o carro e tal. E aí depois de um tempo ele descobriu que ele estava aprendendo o quê? Karatê, né? Mais ou menos o que Deus está fazendo com o seu povo. Deus dá leis de pureza e impureza, pedagogia, para um povo que ainda não conseguia entender como Deus viria santificar todas as coisas, a fim de que seu povo entenda esses conceitos e possa, então, quando Jesus viesse, ter aprendido isso e poder, então, receber o novo que vem de Cristo. Deu para entender? Deu para pegar o conceito? Então, é nesse contexto da ideia da santidade de Deus, que consome a todas as coisas, que só pode se apresentar diante de Deus o puro, que nós temos essa visão vindo a Pedro, tá bom? E aí, então, o que nós temos aqui? O que Deus purificou? A primeira coisa importante, o alimento purificado. O que nós temos dos versos 11 a 13? Pedro viu os céus abertos, desceu do céu um lenço, né, os 4 pontos presos, e no verso 12 diz, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. A visão mostra que Deus tornou os animais considerados impuros como puros, e a igreja já não precisaria mais guardar a dieta kasher. Está bem evidente aqui, não está a visão? É Deus que diz a Pedro, Pedro, mata e come. Pedro diz, não, Senhor, eu não posso comer um torresminho, uma feijoada, o que mais, irmãos? Um lombinho, essas coisas aí, né? Que ninguém gosta, né? Eu não posso comer essas coisas, Senhor, porque essas coisas são impuras. E o que Deus disse para Pedro? Não diga que é impuro o que eu purifiquei. Era impuro de fato, mas eu purifiquei.
Era pedagogia. Agora vocês já aprenderam. Então, os alimentos já não podem mais serem considerados impuros. Coma. E nós, hoje, vemos alguns segmentos pretendentes a cristãos que dizem para nós que nós não podemos comer alimentos impuros, conforme a dieta kasher, a dieta judaica, Levítico 14, que é a lei de Deus. Ora, mas está escrito aqui, gente? Não está escrito? Não considere impuro o que eu purifiquei. Pode, irmão? Deus purificou? Então pode. Mas aí você pode ouvir o seguinte, eu já ouvi esse argumento, já li isso em algum texto dessas linhas teológicas que argumentam, né, em favor de que nós não devemos mais comer esses alimentos. Eu já vi o seguinte argumento: mas a visão que Pedro tem aqui é uma visão não sobre alimentos de fato, é uma visão sobre receber os gentios. Opa, pera lá. Ela terá uma consequência sobre receber os gentios, mas ela também é uma instrução exata sobre os alimentos. E até por isso, por exemplo, considere aqui, um pouco mais à frente, lá no verso 48 desse capítulo, o texto bíblico nos diz que Pedro batizou-os da casa de Cornélio. Ele foi para a casa de Cornélio, batizou-os da casa de Cornélio, e Pedro ficou com eles alguns dias, certamente, alimentando-se com eles, comendo comida considerada impura. Aí você pode dizer: pastor, isso é uma dedução. Beleza, é uma dedução. Plausível a dedução, né? Bastante plausível. Mas tudo bem, é uma dedução, mas há textos que dizem literalmente que Pedro comeu com os gentios, comida de gentio. Quer ver? Lá em Gálatas, capítulo 2, a partir do verso de número 11, nós temos um episódio onde Paulo nos fala de ter repreendido Pedro, porque em um momento Pedro estava comendo com os gentios, alimentando-se com eles, obviamente, com comidas impuras. E depois, numa ali de João sem braço, Pedro saiu dali, porque chegaram alguns judeus, e ele não queria apresentar-se aos judeus comendo na mesa com os gentios, e por isso Paulo dá uma catracada em Pedro. Olhe bem, Gálatas capítulo 2, verso 11, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, Paulo está falando, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Quem eram os da parte de Tiago, irmãos? Eram cristãos judeus que acreditavam que os cristãos deveriam continuar comendo apenas comida kasher. Chegando alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, Paulo vai dizer que repreendeu eles. Então, preste atenção. Pedro literalmente comeu com os gentios. Tá bom, nós vemos nesse episódio aqui. Embora com um quê de hipocrisia nesse momento, né? Ixi, Pedro foi hipócrita, pastor? Foi. Mesmo depois de ser apóstolo? Sim. Continuava um pecador? Exatamente como eu e você, né? E precisava de repreensão, de correção, de arrependimento diário, tal qual eu e você. Mas o que eu quero mostrar nesse texto não é a hipocrisia de Pedro. O que eu quero mostrar nesse texto é que Pedro comia comida junto com os gentios. Pedro entendeu literal aquilo ali. Não é mais para a igreja comer, ou melhor, ficar limitada a não comer comidas consideradas impuras pela lei do Antigo Testamento. E mais que isso ainda, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, já nós vamos chegar lá, a igreja vai discutir sobre esse assunto, e a liderança da igreja vai se reunir, os apóstolos reunir-se-ão e discutirão sobre a igreja deve ou não guardar a dieta kasher, a igreja deve circuncidar-se, e o que eles decidem no capítulo 15 de Atos? Não, a igreja não está mais debaixo dessas obrigações. Eles vão até dar algumas instruções para a igreja, instruções mais de relacionamento, mas a igreja não ficará debaixo desse ordenamento. Por quê? Porque Deus purificou todos os alimentos. Se não bastasse tudo isso, abra sua Bíblia comigo, em Marcos, capítulo 7, versos 14 a 23. Nós temos aqui o próprio Senhor Jesus, antes mesmo dessa visão de Pedro, antes mesmo da reunião da igreja, já instruindo, orientando, determinando, estabelecendo os princípios pelos quais podemos entender que todos os alimentos são considerados puros. Observe o que diz Marcos capítulo 7, versos 14 a 23. Diz assim:
Convocando ele, Jesus, de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me, todos, e entendei. Nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar ou o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou na casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, no estômago, no intestino, e sai para o lugar escuso, no vaso, no banheiro. Ok? E assim, considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Percebe o que o Senhor Jesus disse aqui? Jesus, então, através dessa fala, está explicando que tudo aquilo antes era pedagogia. Porque fisiologicamente e moralmente, nada do que nós comemos pode nos prejudicar moralmente, nos tornar impuros moralmente diante de Deus. Tá bom? Um pedaço de carne não vai te fazer ímpio, avarento, o que mais? Soberbo, lascivo, não vai. O que você come desce pelo ventre e vai embora, para o vaso, ok? E é isso que Jesus está falando, Jesus está explicando. E tanto que nós temos aqui no Evangelho de Mateus a seguinte palavra: desse modo ele considerou todos os alimentos, o que, irmãos? Puros. Percebe? Por isso, mesmo que não houvesse o concílio em Jerusalém, mesmo que Pedro não tivesse recebido essa visão, por essa palavra que o Senhor Jesus deu à sua igreja, ele considerou todas as coisas puras. Amém, irmãos? Então, que ninguém repreenda você pelo comer, pelo beber, porque vocês são de Deus, comam e bebam para a glória de Deus. Certo, irmãos? Ok? Deu para entender? Ah, pastor, mas é a dieta caché e a lei judaica, tem igreja que guarda errado, não entendeu direito a Bíblia. Eles vão para o céu, se eles creem em Cristo como Salvador, irão. Ok? Tem igreja que não entende certo algumas coisas da Bíblia, mas tudo bem. Se crê em Cristo como Salvador, irão para o céu. Se acham que vão para o céu pelo que comem, aí não estarão nos céus. Porque o que come ou o que bebe não torna ninguém puro ou impuro diante de Deus. Beleza? Deu para entender? Então, assim, primeiro respeite esses irmãos, a gente sempre tem que ter respeito, mesmo para quem entende alguma coisa diferente da gente, ok? Precisamos amar esses irmãos em Cristo. Não entende direito a Bíblia? Paciência, sigamos pelo caminho que nós entendemos. Tá bom? Beleza? Mas que ninguém constranja a sua consciência. Amém? Pode me chamar para aquela feijoada. Tá bom? Eu falo assim, mas os irmãos nunca me chamam. Já falei algumas vezes de feijoada lá em Romanos capítulo 14, não colou, Ninguém me chamou para feijoada, eu espero que hoje mude. Tá bom? Ok. Além dos alimentos purificados, o que Deus purificou? Deus purificou também os relacionamentos. Eu gostaria muito que você estivesse prestando bastante atenção nisso aqui, especialmente você, jovem. Estão comigo aqui? Preste atenção. Aí vamos entrar na pedagogia, irmãos, porque aí você precisa entender, Deus havia dito ao seu povo para não comer aqueles alimentos impuros. E por quê? Já que era só uma pedagogia, o que Deus estava querendo ensinar ao seu povo? Olha que pergunta importante. É importante nós entendermos isso. Você percebe aqui que Pedro não entraria na casa de um gentio se não fosse, se esse mandamento não fosse quebrado? Então pense comigo, qual foi uma das coisas mais importantes que esse mandamento estava visando a fazer quando o povo de Deus, recém-saído do Egito, recém-convertido, estava entrando em Canaã? Ora, se esse mandamento fez que Pedro tivesse limites em entrar na casa de um gentio, certamente o povo de Deus, saindo do Egito, vindo a Canaã, esse mandamento estava criando limites para que o povo de Deus não tivesse comunhão com os canaanitas. Estão entendendo?
Qual era um dos propósitos desse mandamento, então, pastor? Já que era só pedagogia, já que os alimentos não são impuros em si, um dos propósitos era que o povo de Deus não tivesse comunhão com os canaanitas. Por quê, irmãos? A mesa é o lugar de termos comunhão. A mesa é o lugar onde nós fazemos amizades. A mesa é o lugar onde nós desenvolvemos relacionamentos. A mesa é o lugar onde nós reunimos a nossa família e aqueles que nós consideramos amigos. E na mesa nós compartilhamos a nossa vida. E na mesa nós influenciamos e somos influenciados. E o que Deus está querendo, como pedagogia, instruir seu povo? Não sente à mesa com os pagãos canaanitas, porque vocês ainda não têm maturidade para influenciar esse povo. Esse povo é impuro. E eles vão tornar vocês o quê, irmãos? Impuros, se vocês sentarem-se à mesa com estes pagãos. Deu para entender isso, irmãos? A pedagogia de Deus aqui? O que Deus está instruindo seu povo através desse mandamento, como pedagogia, é que seu povo não se aproximasse com a intenção de ter comunhão com os pagãos, dado que eles ainda não tinham maturidade para influenciar os pagãos. E é o que nós vemos na história de Israel. Nós vemos na história de Israel o povo de Deus quebrando estes mandamentos, sentando-se à mesa com os pagãos e vivendo como se pagãos fossem, sem nenhum temor a Deus. É o que nós vemos, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão, além de ter de guardar todos aqueles mandamentos da lei, ele também era um nazireu e tinha que se limitar a muitas outras coisas. Mas nós vemos Sansão comendo, bebendo, indo para a festa junto com os pagãos e vivendo exatamente com os pagãos, Sansão e todo o povo de Israel, por muito tempo. A história de Israel é um testemunho do aprendizado da impiedade na comunhão com os ímpios. Deu para entender isso? Se você é imaturo na fé, há cristãos imaturos na fé? Há. Há cristãos que são carnais? Há. O que é um cristão carnal? É um cristão que, embora tendo sido alcançado por Cristo, ainda vive como se do mundo fosse. Se deixa influenciar pelo mundo, especialmente a você, meu irmão. Pastor, sou eu? Quem sabe dizer isso é você, olhe para si, tá? Eu não vou dizer isso para você, você é carnal. Você sabe dizer de si. E eu espero que você saiba olhar para si. Se você é um cristão carnal, se você é um cristão imaturo, essa orientação ainda serve para você. Você será tornado impuro nos relacionamentos de comunhão com não cristãos. Mas nós temos Cristo vindo reformar todas as coisas, e Cristo dando aos cristãos que agora estão cheios do Espírito Santo, a capacidade e o poder de, ao invés de se tornarem imundos, purificarem, de, ao invés de serem putrificados, darem à carne um estado de conservação. Entende? Nós somos chamados para ser o quê? Sal. O que acontece se você coloca uma carne ao lado de uma carne podre? Uma carne saudável, sadia, fritável, comível, ao lado de uma carne podre, irmãos? O que acontece com ela? Ela purifica a carne que está podre? Isso é o cristão carnal. O cristão carnal, ele vai se tornar podre ao lado da podridão. Tá bom? Mas aquele que, pelo poder do Espírito, vive na dimensão da vida do Espírito e é sal. O que acontece com o sal junto da carne? A preserva. Por isso, agora em Cristo, nós que estamos em Cristo, que vivemos a vida de Deus cheios do Espírito Santo, somos chamados àquilo que Deus está instruindo Pedro aqui. Não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Sim, Pedro, antes o relacionamento do povo de Deus com o povo que não era de Deus, tornava o povo de Deus o quê? Impuro. Mas agora, cheios do Espírito Santo, o povo de Deus purificará aqueles que são impuros. Estão comigo, irmãos? Estão comigo? Por isso, a purificação dos relacionamentos. O cristão que agora vive uma vida cheia do Espírito Santo, tal qual Pedro vivia, o cristão que agora vive uma dimensão de vida de fé, de inteireza em Cristo, é maduro na sua fé, o que acontecerá com ele, queridos? Ele purificará. A convivência com os não cristãos nunca será comunhão. Preste atenção no que eu estou dizendo.
Guarde essa palavra. A convivência do cristão com os não cristãos nunca será comunhão. Porque, irmãos, comunhão é compartilhar a mesma visão da vida. Comunhão é compartilhar o mesmo entendimento da realidade. Comunhão é compartilhar os mesmos princípios e valores. Mas, mesmo não sendo comunhão, o cristão nascido de novo na fé influenciará, renovará, salgará, iluminará o não cristão. E por isso, pelo Espírito de Deus, nós agora podemos sim, e não apenas podemos, mas devemos viver com os não cristãos, para lhes influenciar. Mas, faço essa ressalva, se você ainda é imaturo na sua fé, se você não salga ainda, por favor, meu irmão, evite a convivência comum com os não cristãos, onde você compartilha comunhão. O cristão que tem comunhão com o não cristão, ele está se putrificando, porque ele está absorvendo valores, princípios, um jeito de entender a vida que não é conforme a palavra de Deus. Preste atenção, como é que eu sei disso, pastor? Eu vou te dar uma dica aqui. Se você está convivendo com um grupo, e aí esse grupo está semeando ideias na sua cabeça, e essas ideias são diferentes daquilo que você tem ouvido da palavra de Deus, e você começa a pensar assim, rapaz, isso até faz sentido, né? Faz sentido isso. Por exemplo, poxa, esse negócio de separar, a igreja diz para a gente não separar, né? Mas o povo aqui diz que a gente tem que ser feliz. Eu acho que esse negócio de ser feliz faz sentido, eu vou me separar também. Se der um BO no meu casamento, eu quero ser feliz. Você está sendo putrificado. Entende? Os valores, os princípios, aquilo que o mundo entende como verdade, estão tornando você não mais semelhante a Cristo. Estão afastando você da Escritura. E é aqui que você discerne. Eu dei um exemplo só, um pequeno exemplo. Mas é nestas muitas coisas que você discerne, se você está sendo influenciado ou não. E eu pergunto para você, meu irmão, especialmente você jovem, que ainda está no desafio da escola, da faculdade, que ainda está no desafio do 2º grau, você tem influenciado ou você tem sido influenciável? Se você viver cheio do Espírito Santo, meu irmão, é inevitável que os seus amigos vejam em você Cristo. Perguntem para você a respeito de Cristo. Queiram saber de Cristo através de você. Mas se você está compartilhando das mesmas piadinhas, né? Do mesmo viezinho desse mundo, achando graça nas mesmas músicas, gastando seu tempo com os mesmos entretenimentos, temo que você esteja se putrificando. Portanto, afaste-se, busque unir-se ao povo de Deus e desenvolver sua maturidade, até que você tenha condições de influenciar e não ser influenciado. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Julgo, queridos, é uma parceria, tá? Comunhão, ok? A convivência com os descrentes devemos ter, mas parceria, comunhão, não. Óbvio, especialmente aqui no casamento, mas não apenas no casamento. E ele continua dizendo: pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Que há de comum entre os crentes e os descrentes? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Deu para entender? Mas se você é um cristão cheio do Espírito Santo, eu espero que você seja. Se você não é um cristão cheio do Espírito Santo, nem maduro na fé, meu irmão, seja discipulado, busque a Deus, cresça em Cristo. A jornada do amadurecimento cristão se dá no discipulado. Se você está influenciando os não cristãos que estão perto de você, então você é um cristão maduro. Mas se você está sendo influenciado, você não é. E você precisa tornar-se maduro em Cristo. Amém, irmãos? Então, observe, esse texto ele é contundente. Não se ponham em julgo desigual, tá? Não tenham parceria. Não vivam como se vocês tivessem o mesmo propósito de vida. Conviva, mas conviva para influenciar, conviva para instruir. E aí eu queria que você imaginasse, né?
Cristo no meio dos pecadores. Como era Jesus? O que você acha? É claro que Jesus vivia entre os pecadores, irmãos. É claro que Jesus vivia entre os ímpios. Jesus vivia exatamente entre as prostitutas e os cobradores de impostos. Mas quando ele chegava, a conversa era diferente. Tinham coisas que eles não conversavam na presença de Jesus, por vergonha. É assim que o crente faz. A gente chega a alguns lugares e as pessoas mudam de conversa. E elas querem estar perto da gente, querem conversar com a gente. Entende? Porque elas percebem que Cristo está em nós. E é exatamente isso que é mudado nessa visão que Pedro tem. Vão e influenciem, não sejam influenciados. Portanto, fica a ressalva muito importante aqui. Jovens, não deixem de congregar. Não deixem o discipulado de vocês. É na convivência com cristãos maduros que vocês amadurecerão. É na meditação da palavra, é na oração, é no discipulado que você vai se tornar maduro a ponto de influenciar. E é exatamente para isso que essa visão nos chama. Amém? Relacionamentos purificados. Você não será tornado impuro, mas você purificará onde você estiver, para a glória de Deus. Amém? E por fim, preconceitos purificados. Eu queria que você entendesse aqui esse sentimento que há no coração de Pedro, dessa separação entre judeus e gentios. E eu queria que você entendesse que há um preconceito. A palavra preconceito quer dizer uma concepção antecedente, sem juízo real das coisas, né? Que a gente usa aqui no sentido de nós nos sentirmos um afastamento de um determinado tipo de pessoas, né? Mas eu queria que você pegasse por essa pegada aqui, esse sentimento de querer se afastar de algum tipo de pessoa. Não há isso muitas vezes em nós? Não há? Na nossa sociedade? Não há? Uma aversão a um determinado grupo de pessoas, quer seja por sua origem, por exemplo, regional, sei lá, por exemplo, né, disse que o pessoal do Sudeste tem preconceito com os nordestinos, ou o pessoal do Sul tem preconceito com os nordestinos, ou pela sua natureza da cor da pele. Não dá nem para falar de raça, porque raça é uma só, irmãos, humanos, tá? Só uma raça, humanos, ok? Mas dentre os humanos há uma variação na cor da pele, e assim, historicamente há o preconceito com respeito à cor da pele, não é? Mas entenda que Pedro, ele tinha esse preconceito, ou essa aversão àqueles que não eram judeus. Pedro jamais se sentaria na mesa com um judeu. E o que essa palavra diz, essa visão diz a respeito desse assunto? Que Deus não toma ninguém por impuro por causa de sua origem, por causa de sua, digamos assim, por seu tipo de conduta. Por exemplo, às vezes nós categorizamos algumas condutas também, e nós temos preconceitos com pessoas de determinada conduta. E eu quero espezinhar você aqui mesmo. Por exemplo, pessoas que se drogam, né? Tem gente que pensa que há salvação para todo tipo de pessoas, menos para os drogados, né? Ou pessoas, por exemplo, homossexuais. Há cristãos que têm, sim, preconceito. E eu quero falar disso no lugar certo, tá? Um preconceito, uma hostilidade com um grupo de pessoas homossexuais, que jamais se aproximaria de um homossexual, que jamais teria um diálogo com o homossexual, muito menos falar do evangelho a um homossexual. E eu queria que você entendesse isso aqui nesse texto. Esse texto está dizendo que, independentemente de origem, era o caso de Cornélio, ou de conduta moral, era o caso dos gentios que, de um modo comum, tinham práticas imorais. Estas pessoas não são impuras se Deus as purificar, e Deus pode purificar, e Deus purificará a todos quantos Ele quiser, de toda origem, de povo, ou de conduta moral, ou de acepção a respeito da vida. E a nossa fé e a revelação do Evangelho é exatamente para desfazer essa nossa compreensão da realidade. Eu não sei se você sabe, mas a grande batalha contra a escravidão, ela se dá por um homem chamado William Wilberforce, que era membro do parlamento inglês, um lourinho, do olho azul, rico, nasceu numa família rica, mas que foi um principal cabeça da quebra da escravidão no mundo todo, tá?
é do parlamento inglês que nós temos as primeiras legislações que vão se opor à compra de escravos negros, e a partir dali vão trazer luz a todo mundo. E de onde vem essa iluminação de William Wilberforce? Pela sua conversão, por começar a ler a Escritura. Ele era um cristão convicto, inclusive ele quase deixa o parlamento para se tornar pastor, mas um sábio pastor chamou ele para iluminar lá do parlamento. E lá no parlamento inglês, ele então encabeça um movimento contra a escravidão negra. E é de lá que ele muda o mundo. Por quê? Por causa da fé cristã. Nós somos ensinados pela nossa fé que todos aqueles a quem Deus quiser purificar, Ele os purificará. E a cruz de Cristo, meus irmãos, nivela a todos nós numa só condição. Não tem nordestino, não tem sulista, não tem brasileiro, não tem nigeriano, não tem branco, não tem negro, entende? Não tem pobre, não tem rico, não tem homossexual, nem heterossexual, porque todos estes são pecadores e condenáveis diante de Deus igualmente. Um heterossexual, justinho, retinho, bonitinho, cheirosinho, irá para o inferno, igual um homossexual, se não se arrepender e não crer em Cristo. A cruz de Cristo nos põe todos no mesmo lugar, e por isso não pode haver, por parte de nós, repulsa, afastamento, restrição a qualquer pessoa, de qualquer conduta, de qualquer maneira. É claro, guardadas as devidas proporções, eu disse que você tem que influenciar, né? E não ser influenciável. Amém? Então, preste atenção, irmãos. Nós já vimos isso? Já vimos. Eu já vi, por exemplo, aqui em Brasília é um pouco diferente, né? Porque nós viemos de muitos lugares do Brasil e temos aqui uma mistura bonita de gentes, né? Enfim. Então é muito incomum nós termos preconceitos, por exemplo, da ideia de cor de pele aqui em Brasília. Mas eu já fui a lugares no Brasil, por exemplo, onde as pessoas estavam contando piada e falando, por exemplo, que uma pessoa negra chegou na cidade e escureceu a cidade, né? Há pessoas que, preste atenção, irmãos, isso são coisas passadas de geração a geração, que vão se repetindo e se gravando no coração. E essas pessoas, parece só uma piadinha, não é? Mas não é. Isso causa um afastamento, causa restrição. Eu já vi, por exemplo, pastor falando que jamais aceitaria um homossexual na igreja, vindo à igreja, né? É claro, homossexual na igreja não, né? Como membro do corpo de Cristo, não. Nós já vimos em Romanos capítulo 2 que isso é um pecado gravíssimo e que tal qual os demais pecados são condenáveis diante de Deus. Mas alcançar os homossexuais para que ouçam o evangelho, eu gostaria muito que nossa igreja estivesse cheia de homossexuais ouvindo a pregação do evangelho. Entende? E nós devemos estar abertos, e isso acontecerá, né? Inevitavelmente, à medida que a igreja sai, é como disse a parábola, né, do Senhor Jesus contando, a rede é lançada e muitos peixes são trazidos. É exatamente o que a igreja deve estar aberta a alcançar todos os tipos de pessoas. Eu diria assim, é uma coisa contra-cristã ouvir algo dessa natureza da boca de um pastor que não aceitaria homossexuais vindo à igreja. Isso é uma coisa absurda, porque o evangelho é exatamente o oposto disso. Não há ninguém mais bonitinho, mais cheirosinho, todos somos nivelados debaixo da cruz de Cristo e todos somos chamados ao arrependimento. Amém, irmãos? Portanto, em nome de Jesus, hoje, há alguma coisa aí no seu coração que restrinja você para com um determinado grupo de pessoas, por causa da cor da pele, por causa do estudo, por causa da formação, por causa da cultura, de onde veio, por causa da conduta moral? Eu espero em nome de Jesus que você pense diferente. Eu me lembro de um pastor, uma época eu estava pregando, a gente fazia evangelismo de madrugada, uma região muito bacana ali, que tinha só traficante, prostitutas, travestis, né? E um pastor que eu tinha dizia que nós estávamos lançando pérolas aos porcos, né? Percebe a mentalidade? Isso não é a mentalidade do evangelho, entende? É o oposto disso. O evangelho veio para salvar aquele que estava perdido. Quem precisa de médico são os
doentes. Eu espero, em nome de Jesus, que se houver qualquer restrição na sua mente, quanto a qualquer grupo de pessoas, que hoje você entenda, que o Senhor purifique o preconceito e te dê um novo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Essa é a igreja enviada a pregar o evangelho em todo o mundo. O que Deus purificou? Deus purificou os alimentos. Você não tem mais nenhuma restrição quanto ao que comer. O que Deus purificou? Deus purificou os relacionamentos com os não cristãos. Agora você é chamado para ser luz e iluminar, e não para se deixar influenciar. E o que Deus mais purificou? Deus purificou os preconceitos. Em Cristo, Ele veio romper todas essas coisas, para que nós nos entendamos todos a uma, caídos juntos, num saco só, seres humanos, diante de Deus, todos carecendo da misericórdia que há em Cristo. Amém? Portanto, por favor, se tiver alguém que você achava estranho, que está perto de você, olhe essa pessoa de um modo diferente. Olha com os olhos de Cristo. E que o Evangelho possa estar, através de você, alcançando este. Pelo menos, comece a orar por ela. Amém? Coloque-se em pé. Senhor Deus, muitas vezes nós ainda estamos cheios de tantas compreensões que não partem de Cristo, que não tiveram sua plenitude em Cristo. E eu te peço que hoje o Senhor venha dar luz ao entendimento da sua igreja. Para ser uma igreja enviada, nós precisamos entender que o Senhor purifica, o Senhor santifica e traz a si, a todos quantos o Senhor quer salvar. Que nessa jornada de irmos em direção aos perdidos, que o Senhor possa nos fazer sal e luz, eu te peço. Dá ao teu povo, Senhor, condições de salgar, condições de iluminar, condições de influenciar, que o teu Espírito amadureça o teu povo e permita que nós sejamos espirituais para a glória de Deus Pai. E que nessa jornada, todos quantos o Senhor quer salvar, mesmo aqueles que em algum momento da nossa vida nós nos sentimos afastados e rejeitando essas pessoas, que hoje o teu Evangelho quebre todas essas coisas em nossos corações, para que nos aproximemos de todos quantos o Senhor trará a si, para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Deus te abençoe.